Olá, o meu nome é Rogério. Eu tenho 27 anos de idade e sou vigilante. Trabalho durante toda a noite, das 18 horas até as 6 horas da manhã. O relato que eu vou fazer agora fez-me enxergar a vida de um jeito totalmente diferente do que eu via antes. Certamente, já ouvi histórias desse tipo, só que eu nunca levei a sério até esse terrível dia. Nunca algo tão diferente havia acontecido comigo em relação a essas coisas. A única coisa que foi mais ou menos parecida e saiu do normal é que, quando adolescente, em uma das minhas férias do colégio, eu sempre ia para a casa dos meus avós, que fica em uma cidadezinha do interior. Era um sítio afastado onde dava para correr, jogar bola, e tem também um açude dentro do terreno. Lá moram poucas pessoas, mas tinha uma senhorinha muito simpática que sempre estava por lá. Ela me olhou de um jeito diferente, meio que rindo e me olhando fixamente. Eu ia para aquele sítio desde sempre e já a conhecia, só que dessa vez ela estava diferente. Meio que sem jeito, perguntei se ela estava bem ou se por acaso ela queria me falar algo. Ela me disse que queria falar comigo sim, porém, só falaria no dia seguinte. Bom, ela sempre foi gente fina comigo. Eu falei para ela que tudo bem, que no caso, conversaríamos amanhã sem problemas. Lembro-me que nessa noite eu mal consegui dormir direito, pensando no que ela queria me falar. Assim que amanheceu, a primeira coisa que eu fiz foi correr para frente de um alpendre que tinha lá, e a primeira pessoa que eu vi foi ela mesma. Ela vinha com um sorriso de sempre. Era uma senhora muito legal e meio sem jeito eu fui chegando bem devagar. Dei bom dia para ela e perguntei como ela estava. Ela, por sua vez, com aquela voz bem mansa, rindo de canto de boca, perguntou se eu queria mesmo saber o que ela tinha para me contar. E é claro que eu disse que sim, afinal de contas, eu nem dormi direito na noite anterior pensando nesse assunto. Ela me disse que em uma outra encarnação eu era um médium e que eu era muito famoso. Como assim? Questionei na hora. Confesso que segurei o riso porque eu esperava tudo, menos esses papos de reencarnação, mas continuei prestando atenção. Ela falou que parte dessa habilidade de outra vida tinha vindo nessa encarnação minha e que a qualquer dia desses eu poderia ver algo que me assustasse e que eu não saberia lidar com aquilo. Ela falou para mim para não ter medo e que eu não teria escolha e que aquele dom era meu e eu não poderia me livrar disso. Eu nem dei importância para aquilo. Esse pessoal mais antigo é cheio de histórias, né? Como respeito, agradeci o toque que ela me deu e segui a minha vida. Aquilo nunca saiu da minha cabeça, mas eu levava a vida normal. Pensava às vezes nesse recado, mas além de não entender direito, eu nem liguei e nem contei para ninguém. Só deixei para lá. Tudo se passou em um dia normal de trabalho. Como eu já costumava fazer, antes de trabalhar, eu fiz a minha marmita, tomei um banho, organizei as coisas. Mal sabia o que estava por vir. Hoje, depois de tudo, a gente liga muita coisa e naquele dia, eu não sei explicar bem, mas já acordei diferente. Sei lá, como se já estivesse prevendo algo ou como se fosse o destino acontecer. Tava uma noite de arrepiar. Eu estava lá no ponto de ônibus. Os carros iam e vinham. Pessoas normais estavam voltando dos seus trabalhos, seguindo com as suas vidas como de costume. Pois bem, eu estava ali de boa, esperando o busão voltar para eu ir para casa. O vento estava gelado, as folhas caíam das árvores, tudo estava meio que sinistro. Mas eu estava na minha, com meu fone de ouvido, tentando ignorar aquele clima estranho, concentrando-me mais na música
do que nas sensações sinistras que estavam se passando por mim naquele momento e naquele horário. Eu esperava um ônibus. Eu estava sempre sozinho, pois naquela linha sempre rodava meio que vazia. Já era de costume eu ficar por ali sozinho. No máximo passava uma pessoa ou outra. Só que naquela noite o lugar ficou mais silencioso do que nunca. O som da rua havia sumido e eu senti um calafrio na espinha, do tipo medo mesmo. Eu virei a minha cabeça e lá estava ela, uma figura pálida. Ela estava vestida com uma roupa antiga toda rasgada e suja, e o olhar dela, eu não vou esquecer daqueles olhos vazios. Estava claro que aquele ser não tinha vida alguma. Que situação embaraçada. Na hora, tudo que aquela senhorinha vizinha da minha avó tinha me dito havia surgido na minha cabeça, só que para piorar minha situação, eu não tinha dado muita atenção e muito menos eu me lembrava de praticamente nada do que ela havia me dito. E naquela hora, me deu um grande arrependimento. Era para eu ter prestado atenção. Só que eu não tinha mais saída. Eu tirei os meus fones de ouvido e fiquei ali parado, encarando aquilo sem saber o que fazer. Ela estava ali parada me olhando também. Eu podia sentir o meu coração batendo mais rápido do que bateria de escola de samba. Ela não dizia nada, mas eu conseguia sentir uma tristeza, uma angústia, sabe? Era como se ela tivesse alguma história terrível para me contar. Era como se a energia pesada dela estivesse fazendo algum efeito em mim. Aquela sensação foi a pior que eu já senti em toda a minha vida. Eu tentei falar alguma coisa para ela. Eu cheguei a gaguejar, tipo, quem é você? Mas a minha voz saiu tão fina que eu mal me reconheci. Ela começou a se mover em minha direção. Os cabelos dela voavam ao vento que parecia rodear. E a essa altura, eu já estava suando frio, pensando em sair correndo dali. Nessas horas a perna pesa uns 1000 quilos e você fica completamente paralisado e sem reflexo nenhum. O tempo parece parar. Eu não conseguia me mexer e mesmo que eu quisesse sair, eu não conseguiria de tanto medo que eu estava. O que ela queria? Porque ela estava ali parada? Foi quando ela abriu a boca, mas o som que saiu era como um vento soprando, só que com um toque de tristeza. Senti como se as palavras dela entrassem em minha cabeça, me contando toda a história dela. Ela estava presa nesse lugar, naquele ponto de ônibus onde tudo havia acontecido, tipo uma maldição. Ela estava condenada. Ela me encarou de novo com aqueles olhos vazios. Eu tentei até que dizer alguma coisa, qualquer coisa na verdade, mas as minhas palavras não saíam. Aquela alma penada fez um gesto com a mão, do tipo um agradecimento, e começou a se dissipar como fumaça. Eu fiquei ali sozinho, estarrecido de novo, olhando para onde ela estava, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Nunca mais. Eu esperei em um ponto de ônibus sozinho, ainda mais naquele ponto, e toda vez que eu passava perto dele, eu me lembrava daquela noite. Foi uma noite de puro terror. Desde esse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo.
Tchau, curiosos!